Contato com o cientista político e sociólogo Emir Sader. Bom dia, Emir. Feliz ano novo. Bom dia, que a gente tenha um ano melhor que o anterior. Esperamos. Emir, nós acompanhamos há pouco a reportagem do Brasil de Fato da Fernanda Paixão a respeito das eleições na América Latina. Tivemos aí a vitória da esquerda na Bolívia, também no plebiscito que foi realizado no Chile, e teremos aí em breve eleições no Equador e também no Chile, além das eleições de 2022 no Brasil e em outros países da região. Como é que você viu essas vitórias no ano passado? Pode ser que haja uma reversão do domínio que o neoliberalismo começou a impor de novo na região aqui, tanto na América do Sul quanto na América Latina, de uma forma geral? A gente teve uma primeira década do século com predomínio de governos antineoliberais, progressistas. Depois uma recomposição da direita na segunda década e já no final dessa segunda década, quando há eleições democráticas, o neoliberalismo tende a perder. Ele não tem o que oferecer à massa da população. Então, perderam na Argentina de maneira flagrante, aberta. Da mesma maneira que na Bolívia. Tentaram impedir que a eleição fosse democrática, impediram o Evo de ser candidato, lançou um candidato, ministro da economia dele, e ganhou abertamente as eleições. Que é o que tende a acontecer também dia 7 de fevereiro no Equador. Então, a ideia é essa, de que quando eles conseguem, de alguma maneira, impedir eleições democráticas, que aconteceu no Brasil, eles conseguem eleger um governo neoliberal. Quando há eleições minimamente democráticas, não tem o que oferecer, a governos que tiveram consagração anterior elegem candidatos, inclusive indicados. A Cristina Kirchner indicou o Alberto Fernandes. O Evo Morales apoiou abertamente o Luiz Arce. Rafael Correa apoia abertamente o candidato correísmo no dia 7 de fevereiro. Então, essa é a tendência. Aí fica em aberto, o mais importante de todos, que a eleição no Brasil. Que já contaríamos com governos antineoliberais no México, na Argentina, na Bolívia, provavelmente no Equador, e o Brasil e o Uruguai são países de restabelecimento neoliberal, e vamos ver a disputa como é que ela se coloca, né? Agora, quando a gente vê, inclusive, o cenário de hoje, né, claro que a ascensão da extrema-direita na região preocupa, mas o cenário para a esquerda já foi, inclusive, até pior, né? Lembrando ali do início dos anos 2000, quando teve início, inclusive, o Fórum Social Mundial, na região só tinha praticamente o presidente Hugo Chávez da Venezuela. Os outros países tinham governos neoliberais, inclusive tentava se impor ali o chamado pensamento único. Aquele cenário era pior em relação ao de hoje, né, Emir? E mesmo esse mais recente, quando tínhamos Macri na Argentina, Bolsonaro no Brasil, Áñez na Bolívia, Lenín Moreno no Equador, era a recomposição forte da direita, onde tinha havido justamente o núcleo mais fortemente de esquerda e antineoliberal na América Latina. Argentina, Brasil, Bolívia e Equador. Isso foi desarticulado. Então, não é só mais longínquamente. Mais recentemente, a direita teve mais força do que ela tem agora, né? E, Emir, falando especificamente do Brasil, que você lembrou, teremos eleições aí em 2022, mas a política externa do país e também a questão ambiental fizeram com que a imagem do Brasil ficasse arranhada para ser caridoso, né? No cenário externo, né, já no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro e depois, em 2020, com a pandemia, essa imagem ficou ainda pior. Que análise que você faz, tanto do que ficou para o governo como o que ficou para o país no cenário externo em 2020, Emir? A situação não era boa, né? Você falou as queimadas, Amazônia, direitos humanos, e a derrota do Trump consolida isso. É uma virada muito dura para o governo. O governo está evitando de falar de política internacional. Ele perde um grande aliado e não só perde um grande aliado, como vai ter, provavelmente, no governo Biden, um crítico, especialmente das questões do meio ambiente e dos direitos humanos. Então, faz parte dessa crise mais recente do governo, que a essa crise se soma o que? A derrota nas eleições municipais e a incapacidade de gestionar o combate à pandemia e, principalmente, a implementação das vacinas. Então, o governo está realmente numa situação de paralisia, como alguém escreveu num artigo. O debate ideológico supre, de alguma maneira, esse vazio, essa impotência do governo de avançar.
a economia vai intensificar sua recessão, estamos em uma regressão econômica forte, a crise social aumentará com a suspensão, o fim do auxílio emergencial, então se anuncia um terceiro ano bastante pior. O segundo não foi tão ruim, porque, por um lado, ele tinha o Trump, por outro lado, ele se aproveitou da instrumentalização do auxílio para ganhar certo tipo de apoio, em terceiro lugar, porque o movimento popular está brecado pela quarentena de poder sair à rua, como estava começando a sair quando veio a quarentena, para poder expressar e convocar outros setores à rejeição. A enorme quantidade de setores com rejeição do Bolsonaro. Embora a pesquisa sobre a imagem dele não seja ruim para ele, quando se pergunta sobre questões específicas do seu governo, economia, educação, pandemia, todas são rejeições fortes. Então tem uma imagem dele que sobrevive, mas se a gente contrapuser o que ele fala ao conteúdo concreto do seu governo, foi o que foi feito nos Estados Unidos, uma espécie de referendo contra o Trump, fazer isso no Brasil, ele vai se desgastar, desmoralizar, desmascarar o discurso dele, contrapondo a realidade concreta do que ele faz ou é incapaz de fazer. Você lembrou, Emir, que o Bolsonaro tinha aí uma parceria, digamos assim, com Donald Trump nos Estados Unidos. E sempre teve ali o governo um alinhamento praticamente automático com aquele país. Você acha que isso muda muito com Biden ou, na verdade, os interesses econômicos vão acabar falando mais alto e vai haver um outro tipo de entendimento menos explícito entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos, Emir? Não, eu acho que vai haver conflitos mais abertos. Mais além de que o governo norte-americano estaria de acordo com a política econômica do Paulo Guedes, não é isso que está em questão. Está em questão o estilo de governo e qualquer novo governo, como o Biden, para se projetar em escala internacional, vai estar batendo no Trump e batendo no Bolsonaro. O Bolsonaro foi erigido uma espécie de espantalho dessas posições de extrema-direita. Então, consolidar que há uma virada nos Estados Unidos, pode ser que a virada interna não seja tão grande, mas ela vai ser significativa, já há medidas importantes, né? Mas acho que o Bolsonaro vai ser uma vítima direta do novo governo norte-americano, especialmente nesses temas, né? Amazônia e direitos humanos, além de, em terceiro lugar, a questão da pandemia. Eu acho que pode não ser uma virada muito significativa em relação a outros países, mas pelo próprio fato do que representa o Bolsonaro em escala mundial, é significativo, é necessário desenvolver os conflitos com ele, bater, e acho que isso já começou a acontecer e assim que tome posse 20 de janeiro vai se intensificar. E Emir, você tocou na questão da economia, que não ia bem, né? Não vinha bem, na verdade, desde antes da pandemia, ficou pior e não há perspectiva de grandes melhoras, embora o discurso do ministro Paulo Guedes seja bastante otimista. A política externa brasileira, que é isolacionista, o Brasil, de repente, perdendo o seu espaço nos organismos multilaterais, como vem acontecendo, não fazendo integração com o Mercosul, como vinha sendo a tradição brasileira já há mais de década. Você enxerga a política externa brasileira também atrapalhando qualquer tipo de possibilidade de retomada econômica aqui no país? Eu acho que também atrapalha. Quer dizer, já não havia grande apoio dos organismos internacionais. Agora a imagem brasileira é a pior possível em escala internacional. E o governo, como de maneira faz cabeça dura, insiste nem sequer em trocar a política externa ou o Ministério das Relações Exteriores. Então isso isola ainda mais o Brasil. O Ministério das Relações Exteriores que fez a apologia do Brasil ser pária internacional, como se seja uma coisa boa. Agora, pária internacional com os Estados Unidos é uma coisa. Sem os Estados Unidos, é pária verdadeiro, real. O Brasil não tem. Participar em organismos internacionais, ficar sozinho, levantar posições, eu acho que é uma situação mais dramática ainda para o governo. Então, eu acho que isso também vai dificultar a posição. O Biden vai retomar a presença norte-americana nos acordos de Paris, em outros organismos internacionais. Isso vai fortalecer os obstáculos para que o Brasil possa ter apoio de organismos internacionais. Então, diretamente, a mudança de governo norte-americano tem influência num bloqueio maior das relações do governo brasileiro com organismos internacionais.
E Miri, em relação à imagem interna do governo Bolsonaro durante a pandemia, ele conseguiu, sempre seguindo a lógica do inimigo, colocando a culpa nos outros, terceirizando, por exemplo, para governos de estado e municípios a responsabilidade pelo combate à pandemia, ele conseguiu ali manter uma certa base de apoio, cerca de 1/3 da população, às vezes variando um pouco para mais, um pouco para menos. Mas agora já começou a vacinação em diversos países do mundo. Segundo dados de ontem, inclusive, pelo menos 12 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus já haviam sido aplicadas no planeta até ontem, às 16 horas, e foram 51 países que já começaram a vacinação. Você acha que esse contraste da vacinação demorar tanto para ser iniciada aqui no Brasil e em relação a outros países vai acabar abalando essa imagem do governo mais do que já vinha sendo? Eu acho que o peso maior foi a utilização do auxílio. A massa da população nem sabe que ele queria 200, a oposição aqui aprovou 600. Agora, vamos imaginar o seguinte, a esquerda não está tendo possibilidade de acesso à massa mais pobre, mais longínqua da população, que não está em contato com a internet. Agora, eles chegou o auxílio lá, pingou na Caixa Econômica, e para quem recebe é o governo que deu. E a gente sem possibilidade de falar, porque nós temos o maior comunicador político do Brasil, que é o Lula, que não pode se deslocar. A própria campanha eleitoral municipal não teve a presença, não teve comício, campanha de rua, e particularmente com a presença do Lula. Imagine cidades muito lulistas, como Salvador, como Recife, por exemplo, mesmo Rio de Janeiro, onde tem um peso importante, a presença do Lula seria outra coisa. Então se valeu do auxílio da quarentena. Agora, eu acho que ele até agora, dramaticamente, não pagava o preço dos quase 200 mil mortos. As pesquisas diziam que não se atribui a ele maior responsabilidade. Subiu um pouco, mas agora, na hora da vacina, eu acho que isso vai pegar pesado. Até porque ele é negacionista, e, na verdade está sabotando a vacina, né? E a pesquisa última diz que 22% estariam contra tomar vacina. É possível que seja a margem de apoio mais radical a ele, mas quando a vacina chega e está chegando, duvido que esses 22% vão evitar de tomar, vão se dispor a tomar. Mesmo na Argentina, chegou a vacina russa, que podia gerar mais polêmicas, a massa da população, na hora que chega, está disposta a tomar. Aqui no Brasil vai ter uma variação de vacinas enorme. Se lembra, no começo, a vacina chamada russa e a chinesa eram questionadas. Hoje ninguém questiona a credibilidade científica, nada disso. Então, agora, ao contrário, o reclamo está demorando para aplicar. Se usa até aquela frase importante em relação a Cuba, né, para falar, hoje em dia, milhões, não sei quantos milhões de pessoas no mundo estão sendo vacinadas. Nenhuma é brasileira. Quer dizer, o Brasil que tinha o melhor sistema de vacinação do mundo, nós demos shows de vacinação nas situações anteriores, agora está 1 ou 2 meses atrasados em relação à Argentina, a México, a Chile, a Costa Rica. E isso é uma reclamação, porque agora não é uma posição ideológica, é a necessidade de cada pessoa de se defender da pandemia, enquanto ao mesmo tempo aumenta a quantidade de casos e a quantidade de vítimas. Então, a premência por aplicar, o governo mesmo vai cedendo, né? Antes tinha falado, não, 2 meses, será em fevereiro, agora chuta que vai ser de 20 de janeiro para diante, não sei o quê, e não consegue, apesar de ter um especialista em logística do Exército, uma vergonha. O Pazuello demonstra como é que o Exército prepara os seus quadros. Um especialista em logística que não consegue comprar seringas. Quer dizer, além de que aqueles exames de teste de São Paulo estão vencendo, apesar de... Não sei com que direito eles mudaram a data. Um exame tem data de validade ou não. Mudaram, mas não buscaram. São 9 milhões que estão lá em São Paulo. Bom, esse é o especialista em logística. Hoje se diz que é o único militar da ativa atuando no governo. É uma vergonha. Estão sendo pagos para formar quadros. Quando colocam um quadro de maneira totalmente indevida no lugar do extraordinário pessoal de saúde pública que o Brasil tem, deslocando esse pessoal, não conseguem nem comprar seringas. É um espetáculo degradante do que é o Exército Brasileiro hoje. E Miri, nós conversávamos mais cedo aqui no Jornal Brasil Atual com Raimundo Bonfim, da Central dos Movimentos Populares, e ele falava da necessidade de se retomar a bandeira do impeachment de Jair Bolsonaro
no ano de 2021. Você acredita, em função justamente de tudo que aconteceu no governo, inclusive na questão do combate à pandemia, que é necessário que a esquerda, de uma forma geral, retome essa luta pelo impeachment, já que há dezenas de pedidos ali que acabam dormindo, né, no gabinete do presidente da Câmara, Rodrigo Maia? Eu acho que sim, eu acho que tem que ser um tema permanente para questionar a falta de legitimidade dele. A quantidade de crimes que ele comete, diariamente, praticamente, a própria falta de, a incapacidade de implementar a vacina já são razões suficientes para impeachment. Quais são os obstáculos para que o impeachment se consolide? Primeiro esse, a maioria de direita e de extrema-direita no Congresso, da qual, nesse aspecto, de alguma maneira, o Maia faz parte, brecar. Mas mesmo se fosse o Congresso, a consolidação da aliança do governo com o Centrão lhe dá uma certa tranquilidade de impedir na votação. Se não se quebrar essa aliança, se o Centrão continuar presente lá, matematicamente ele é uma garantia. O outro é a falta de mobilizações de rua. A ideia do ele não e tudo mais, que se choca com a dificuldade da pandemia. Você não pode convocar abertamente as pessoas para ir para a rua quando elas estão desprotegidas. Nós estamos justamente criticando as aglomerações, então esse é outro elemento. Por um lado, a via institucional, que se quebra a maioria dele no Congresso, por outro lado, a criação de um clima político nacional do ele não, que estava sendo criado lá atrás, até que a situação toda acabou dificultando. Mesmo durante a pandemia, as torcidas estavam saindo aos domingos de manhã, né? Alguns até de esquerda se opuseram, acho que estavam equivocados, mas eles também não conseguiram tocar adiante, e não há direito de colocar essa convocação quando a fragilidade dessas pessoas, justamente essas pessoas de origem popular, aquelas que estão diariamente indo trabalhar, onde mais está pegando a transmissão é nos trens, é nos ônibus, né? Então não se pode facilitar justamente com esses setores mais fragilizados, que as próprias condições de habitação, frequentemente de falta de água e tudo mais, deixam uma bastante fragilidade, e a esquerda não tem o direito de convocá-los para ir para a rua se não tem condições nem sequer de garantir a vacinação. Quando a vacinação avançar, talvez mesmo antes da pandemia, antes do fim da quarentena, dê para retomar mobilizações de rua. É isso que falta, a via institucional e a criação do clima político nacional de não dar mais, não aguentamos mais, ele não. Certo, Emir. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e um ótimo 2021. Para vocês também, tá? Um grande abraço. Abraço. Conversamos aqui com o cientista político e sociólogo Emir Sader. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.